Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. E que possamos estar aí, ó, com as 3 coisinhas que eu falo com os meus alunos: olhos abertos, ouvidos atentos e boca fechada. Né? Para escutarmos o recado do Senhor, que será vindo através da pessoa do irmão Marcos. Irmão Marcos, esteja à vontade. Vamos nos pôr de pé, irmãos, para esse momento? Diz assim, Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vamos novamente falar a divisa? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vou pedir ao pastor Saulo que esteja orando nesse instante pela reflexão, pela exposição da palavra, que o Senhor nos ilumine, nos dê paciência como pregador e que possamos entender a mensagem de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, adoramos o Senhor, sua santidade, reconhecemos a grandeza que é o Senhor, a sua majestade, e reconhecemos que vivemos, respiramos por conta do teu grande amor. E hoje nós estamos conversando e entendendo ser a plenitude da manifestação de tua graça em nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, entre nós, superabundando a tão preciosa graça, a qual não temos a menor condição de pagarmos. É mérito teu, ó Cristo. Foi a tua vida, teu sacrifício por cada um de nós. E então, ó Pai, nós agradecemos e suplicamos para que o Senhor nos ajude, para que de alguma forma sejamos recíprocos, demonstrando gratidão e reconhecimento. Abençoa, ó Pai,
a meditação, o estudo, a pregação nesta manhã. Lembramos-nos, ó Senhor, dos nossos entes, que aqui não estão. São cônjuges, são filhos, são netos, toda uma parentela, Senhor. Nós oramos por eles, para que esta maravilhosa graça seja constante em suas vidas. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Podemos assentar. À guisa de introdução, eu gostaria de citar parte do sermão 3115 de Charles Haddon Spurgeon, pregado no dia 1º de novembro de 1874, no Tabernáculo Metropolitano em Londres, quando na manhã desse dia de domingo, ele falou sobre o tema pecado e graça. Desde que a mulher tomou do fruto proibido, desde que o homem pecou, de lá para cá, duas grandes forças têm estado presentes aqui nessa terra: o pecado e a graça de Deus. O pecado, ele tem trazido a maldade, tem trazido o sofrimento sobre a terra. Basta olharmos as páginas de jornais e veremos ali estampados exemplos do pecado na nossa sociedade, na nossa vida, na vida do ser humano. O pecado, ele é a caixa de Pandora que se abriu e trouxe toda maldade e sofrimento que nós presenciamos nesse momento. O pecado, então, ele tem sido um grande obstáculo. E nesse texto lido, principalmente a partir do versículo 12, há vários paralelos entre a obra do pecado e também a obra de Deus. Podemos ver nesse texto, por exemplo, como os filhos de Adão e a sua ruína, mas também vemos sobre como os filhos de Deus e a sua salvação. Vemos o pecado, mas também vemos a justiça, a separação de Deus e o relacionamento com Deus. A desobediência, mas também vemos a obediência, a punição e a libertação, a lei e a graça. Falando especificamente sobre a lei. A lei, ela veio para ser o aio, o tutor, para nos conduzir até onde Deus queria, que é a graça de Deus. O que é a graça? É o favor imerecido. É a benevolência de um Deus bom, generoso, riquíssimo em misericórdia, que nos trata como nós não merecemos. É uma troca que Deus faz. Nós, para sermos aceitos por Deus, precisamos de justiça. Mas o que nós temos? Pecado. Ele tem a justiça. Jesus, ele é justo. Ele tem a justiça. Então, ele nos impõe a justiça de Jesus e nós impomos a Jesus, atribuímos a Jesus os nossos pecados. E nós vemos então que a lei, durante a história, não vou me ater ao fator histórico da lei mosaica, dos 10 mandamentos, mas ao seu significado, porque Paulo diz aqui mesmo nesse texto que ele não conheceria o pecado se não houvesse a lei. Porque a lei, ela torna patente, ela nos abre os olhos, ela nos mostra e também mostra a condenação, a consequência do pecado. Toda alma que pecar, essa morrerá. Até o surgimento da lei, o homem se baseava muito na sua consciência, na sua moral, e ele se achava bom, mas estava se enganando. E a lei veio então abrir os seus olhos. Mostrou toda a maldade que há no homem, toda a perversidade, quão distante ele está do ideal de Deus, do propósito de Deus. Mas como pode ser assim? Imagina uma mulher tecendo com uma lã branca. Para que ela possa abrir caminho, ela precisa de uma agulha fina, para que a lã possa passar. E essa agulha fina foi a lei, que veio, causou
né, uma certa perturbação, porque nos mostrou a nossa maldade, nos abriu os olhos, nosso entendimento, para vermos quão distante nós estávamos de Deus. E muitas das vezes, tem coisas que acontecem. Vamos fazer uma comparação. Pessoas que estão doentes, que tomam medicação e aparece um monte de mancha no corpo. O rosto fica todo manchado. Ela vê e todo mundo vê. Mas ela estava morrendo e não sabia. E aí, o remédio mostrou o mal que estava dentro dela. E ainda bem que ela está vendo. Ela pode estar com algumas manchas, mas está salva. Ela está salva. E então a lei ela veio, nos mostrou o pecado. E o homem foi vendo quão longe, quão incapaz ele é de conseguir cumprir a moral de Deus. Você só vai ver se realmente uma vara está torta quando ela é colocada diante de uma régua. Às vezes você pensa que esse seu lenço é branco, mas quando você se aproxima da neve, você vai ver que ele não é tão branco assim. E a lei então ela serviu para isso. Ela nos mostrou, nos tornou latente a nossa maldade, o pecado que domina sobre nós. E o salário do pecado é a morte. E nós estávamos então fadados à morte. E aí Deus então vem com a sua graça, com seu favor imerecido, através de Jesus Cristo. E pode ser a pessoa mais pecadora, aquela que tem a maior nitidez, o maior detalhamento da sua maldade, do seu pecado. Ainda assim a graça é capaz de redimir essa pessoa e de salvá-la. O próprio apóstolo Paulo ele se deu como exemplo, dizendo: eu sou o principal, eu sou o pior dos pecadores. Mas palavra digna de toda aceitação, que Cristo ele morreu por esse principal dos pecadores. Se Paulo era o pior, foi salvo, porque diante de uma maldade tão grande, uma situação tão difícil, precisava também de um remédio muito forte, precisava de uma ação muito grande. E essa ação foi a graça de Deus que nos alcançou e por isso somos salvos. Somos salvos pela graça. Não por esforço, não é por procedimento ou por obra, mas é pelo favor imerecido de Deus. E esse favor é muito maior do que o pecado. O homem ele gozou durante um tempo da presença de Deus. Ele falava com Deus. Mas ninguém pôde e pode experimentar uma presença, uma intimidade, uma comunhão com Deus maior do que agora nós experimentamos. Não é raro nós conhecermos histórias de pessoas que erraram, que fizeram um monte de coisas erradas, que eram temidas e que, depois de alcançados pela graça, também, numa proporção ainda maior, são mais santas e consagradas, determinadas, abnegadas pela causa do reino. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Várias pessoas que tinham uma vida totalmente torta, que aos olhos humanos era impossível elas se salvarem. Bruxos, feiticeiros, homossexuais, assassinos, e que depois que alcançam a salvação em Jesus Cristo, se tornam grandes servos de Deus, baluartes e colunas da verdade, pessoas com um testemunho que abala, que nos impulsiona, que mexe com a gente, de ver como que a pessoa se transformou. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E hoje, mesmo depois de termos experimentado o pecado, ficado com essa mancha, com essa marca do pecado em nós, e temos um coração mau, conforme diz lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Nós temos um coração assim. Mas o Senhor diz: eu, o Senhor, eu esquadrinho os corações. Quando nós reconhecemos a nossa miséria, a nossa fraqueza, assim como fez o publicano, quando subiu ao templo para orar, Deus então ele nos modifica, nos transforma e nos dá um coração bom, um coração igual ao dele. E hoje você pode experimentar uma comunhão ainda maior do que aquela
que Adão teve no jardim. Porque Jesus, ele abriu o acesso. Ele nos deu acesso ao Santo dos Santos. Nós agora fazemos parte desse tabernáculo de Deus. A Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior do que o da primeira. Jesus é a glória da segunda casa. Quando ele entrou lá no templo, se cumpriu a glória da segunda casa. A primeira casa tinha lá aqueles símbolos da glória de Deus, o fogo. Mas depois nós vimos o próprio Deus encarnado, onde habitou toda a plenitude de Deus em Jesus Cristo. Porque ele é a imagem do Deus invisível. E todos nós temos acesso. Porque eis que estou convosco todos os dias. E agora, direcionando a mensagem, o texto bíblico para o tema proposto, identidade cristã. Possivelmente as crianças aqui, os adolescentes, até o Marcos também deve ter visto, eu vi a história de Chapeuzinho Vermelho, né? Tem um personagem que é mau, quem é? Lobo mau. O que ele faz para poder enganar a Chapeuzinho? Se veste de vovó, se fantasia de vovó, né? E fica ali deitadinho, né? E aí a Chapeuzinho chega, mas vovó, que olhos tão grandes! Ela vai te enxergar melhor. Mas que boca, que nariz, que ouvido, que orelhas, né? Para te ouvir melhor. Mas ela não é a vovó. Ele não é a vovó. Hoje em dia, quando estamos vivendo uma crise de identidade, o que é o cristão? O que é um cristão, gente? Hoje muita gente se diz cristão, né? Eu estava acompanhando um testemunho para a profissão, testemunho de profissão de fé, e aí o jovem falava, não, mas eu desde pequeno estou na igreja. Aí o pastor perguntou, você já nasceu crente? Não, aí não. Mas tem muita gente que acha que é crente porque desde pequeno está na igreja. Ainda não experimentou um encontro com Deus, uma experiência de arrependimento, de confissão de pecados. E aí urge ainda a pergunta, o que é um cristão? O que é um cristão bíblico, gente? Qual é a definição? O que é um cristão bíblico? Robert Martin, ele se debruçou sobre essa questão e ele levantou algumas características de um cristão bíblico. E a primeira característica que ele apresenta para um cristão bíblico é aquela pessoa que encarou de modo realista o problema do seu próprio pecado. É aquela pessoa que se reconhece dependente de Deus, que ele não tem moral suficiente para se aproximar de Deus, que ele precisa de Deus. A pessoa quebrantada. Então a primeira marca, né, de alguém que é um cristão é ele se reconhecer pecador, dependente, necessitado de Deus e buscar em Deus, né? A Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram. E quando foi anunciado a chegada do Salvador, aquela figura angelical, aquela miríade de anjo, foi dito lá em Mateus 1:21. Ele se chamará Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Ele salvará o mundo dos seus pecados. Né? E Jesus falou, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdidos. Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os pecadores, os doentes. É para eles que Jesus veio. Então quem não se reconhece pecador, dificilmente tem a identidade, tem as marcas de um cristão. O cristão, ele se reconhece pecador. E por isso ele vai, então, estar sempre ali, se aproximando de Deus. Essa questão do quebrantamento é algo muito sério. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Aonde que Deus habita, irmãos? Aonde é que Deus habita? No céu dos céus. E também no coração quebrantado e contrito. Deus habita assim. E se você quer desenvolver, então, a característica de um cristão, seja a pessoa que se reconhece pecador. Não se acha melhor do que ninguém, não. Porque todos nós somos pecadores. Toda a nossa justiça é como trapo da imundícia. Não é que eles não façam, a gente faz. Mas ainda assim, diante do nível, da moral de Deus, do padrão de Deus,
não tem eficácia, não tem valor. E ainda mais para a salvação, menos ainda. Porque ninguém vai ser salvo pelas obras. Né? Todos nós seremos salvos pelo favor imerecido de Deus. Aí eu lembro de uma história de uma senhora que chegou para o evangelista e falou assim: não, mas a salvação é como um barco, uma canoa a remos, onde um remo é a fé e o outro remo é as boas obras. Então precisa ter boas obras para salvar. E aí o evangelista falou assim: não, a gente é salvo pelo favor de Deus, porque ninguém vai chegar no céu de canoa. Então é só pela graça de Deus mesmo. Amém. Só pela graça de Deus. Não é por boas obras, não é por moral própria. É só pelo favor imerecido de Deus. A segunda característica que identifica um cristão, segundo Robert Martin, é que ele considera seriamente o único remédio divino para o pecado, Jesus Cristo. Ele sabe que o único remédio, a única solução para o pecado é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não tinha nem descrição, nem com que comparar. Foi de tal maneira que Deus entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu único filho. Nós somos filhos de Deus por adoção, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Nós temos esse poder quando nos reconhecemos pecadores, dependentes, necessitados de Deus. É Deus que toma a iniciativa, porque é Ele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. E ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não trouxer. É obra dele. É Ele que vai e busca você. Pode até você não ter consciência disso, mas o Espírito Santo já está agindo. Certa vez, o reverendo Caio Fábio disse que há uma conspiração espiritual acontecendo, e a gente nem percebe, que vai agindo para trazer o pecador até o seu Criador. É Deus quem toma a iniciativa. Né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É Ele que faz a obra. E só nele nós podemos nos encontrar, resolver o problema do pecado. Só em Jesus. E um cristão autêntico, genuíno, ele se reconhece, ele reconhece que o único, só Ele pode salvar. Não tem outra solução, outro antídoto para o pecado. Só Jesus pode nos salvar. Conforme diz lá em 1 de João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E também em Efésios 2,4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Mais Deus. Esse mais aí é tremendo. Está fazendo um contraponto. Mesmo diante de toda a sua maldade, de toda a sua pecaminosidade, crueldade, Deus assim mesmo, Ele te resgata, te transforma e te muda. Também serviu como texto para essa temática aqui desse acampamento, 2 aos Coríntios 5,20. O que diz lá em 2 Coríntios 5,20? Ou 5,17? Porque se alguém está em Cristo... Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E em 2 Coríntios 5,21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Porque para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, um cristão autêntico, um cristão bíblico, é aquela pessoa que reconhece que Jesus é o único remédio para a sua situação. Mas também, um cristão bíblico
é aquela pessoa que nasceu de novo. Nasceu de novo. Como o texto diz, quem está em Cristo, nova criatura, nova criação. Ele é uma nova raça. Um novo ser que foi criado, que Deus fez, né? E bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Amém. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, um cristão autêntico, alguém que nasceu de novo, é alguém que foi regenerado, é alguém que foi alcançado ali pelo poder transformador de Deus, e só Ele tem essa prerrogativa de transformar o homem, de mudar o homem, de mudar a natureza do homem, porque a ciência conhece a biologia, né? Conhece aí a fisiologia do homem, mas a Bíblia é que fala da natureza do homem. Da natureza do homem. E Deus nos fez participantes também da sua natureza. Tem alguns atributos que Deus também compartilhou com cada um de nós. Né? Nós somos declarados justos. Justos só a Deus. Né? Mas nós fomos justificados por Deus. Somos declarados justos. Só há um que é santo, santo, santo. Mas Deus também santifica-nos pelo Teu Espírito Santo. Amém. Quando nós nos entregamos, Ele vem fazer morada em cada um de nós. E Ele então nos faz, nos restaura, né? E nos direciona para que possamos alcançar aquele nível, aquela estatura de Cristo, de varões perfeitos. Deus também Ele nos compartilha disso. E é então um cristão autêntico. É alguém que nasceu de novo. Você já nasceu de novo? Jesus perguntou para Nicodemos: olha, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar. Se você não nascer de novo, você precisa nascer de novo. Certa vez o pastor sempre pregava isso na sua igreja: necessário vos é nascer de novo. Todo domingo ele pregava isso. Aí um dia alguém chegou para ele, enjoado, e falou assim: mas pastor, por que o senhor fica pregando que é necessário nascer de novo? Sempre o senhor prega isso, que é necessário nascer de novo. Por quê? Ele respondeu: porque necessário vos é nascer de novo. É necessário, tem que nascer. Se não entrar, se não nascer de novo, não pode. Não é um crente autêntico, não é um crente bíblico. Tem que nascer de novo. E isso aí é um ato. Deus, Ele nos transforma, nos salva. Não é um processo. Ainda que haja um processo em seguida de santificação. Mas a justificação é um ato. Você é declarado. Você já é. Aí agora você vai entrar no processo de santificação. Porque imagina se a salvação fosse um processo, hein? Se a pessoa estivesse na metade do estágio e morresse. E aí? Ele seria salvo ou não? Mas não é um processo de salvação. Ele é um ato. Deus te salva. Purgatório. Né? Aí, por isso que surgem as heresias, quando não há aquela teologia correta da Bíblia. Então a salvação é um ato. Deus te salva. A regeneração é um ato. A evangelização é até um processo, ainda que possa acontecer também um ato. Mas a regeneração é um ato. É uma modificação que Deus faz na sua vida. Só Ele pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. Então é necessário nascer de novo. Um cristão, identidade cristã. Para você ser um cristão, você tem que se reconhecer pecador. Reconhecer que o único remédio para a sua situação é Jesus. E que é necessário ser transformado por Deus. Ser transformado por Deus. Precisamos ser transformados. E a última característica que eu quero apresentar, e que é defendida por Martin Lloyd Jones. Ele fala que, como é que a gente sabe quem é um cristão diante de um mundo onde todo mundo se declara cristão? Eu fui evangelizar em uma certa região, eu batia: não, eu já sou cristão. A cidade toda era cristã. Todo mundo era cristão na cidade. Porque eles se achavam cristão, Eles se diziam cristão. Mas o cristão, segundo a Bíblia, porque tem que ter um método para eu saber, eu distinguir, para eu classificar se a pessoa é cristão. Qual é o método para eu dizer se alguém é cristão? O método já foi proclamado há 500 anos atrás.
Na verdade é muito mais, mas de forma mais direta, pelos reformadores. Sola Escritura. Sempre foi o lema do verdadeiro cristão. Só a Escritura, só a palavra. O cristão, ele começa com a Bíblia. O cristão, ele é o homem da Bíblia. O cristão é o homem do livro. E alguns anos atrás, os cristãos eles eram identificados com esse cognome, com esse apelido. Vai um Bíblia ali, ó, um Bíblia. Vai um Bíblia ali andando, né? E foi interessante que diante dessa classificação que era pejorativa, os batistas eles não se incomodaram com isso, não. Eles, na verdade, receberam esse apelido de forma honrosa, distintiva. Eles queriam ser reconhecidos como o povo do livro. E hoje, nós somos conhecidos como o povo do livro? Você é reconhecido como o povo do livro? Certa vez, ouvindo testemunho do diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, na época das comemorações do Dia da Bíblia, e ele falando então que a Bíblia é o livro da sua vida. Qual é o livro da sua vida, meu irmão? A Bíblia era o livro da vida do diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu lembro de uma experiência que o pastor Hélio, contando em uma mensagem, e que de forma alguma tratará algum prejuízo para alguém, mas pelo contrário vai edificar. Ele conta que numa tribo ele foi procurar um novo convertido, e chegando lá ele não conhecia bem o local, como se andar, como se locomover dentro da tribo, e ele foi perguntando às pessoas: você conhece o fulano? E aí as pessoas replicavam: o crente? É, ele mesmo. Olha, mais lá na frente. E chegando mais lá na frente, ele perguntava: vocês aqui conhecem o fulano? Aí as pessoas respondiam: o crente? É, ele mesmo, é o crente. E você? Você é conhecido como um cristão? Aonde você está, as pessoas sabem que você é um cristão? Você é identificado como um cristão? É necessário a gente estar sempre fazendo uma avaliação, fazendo uma reflexão. Precisamos de reflexão, irmãos. Que bom que essa igreja separou essa manhã para refletir. Porque de quando em quando, mudanças vão acontecendo sutis. A gente às vezes nem percebe. E vão mudando as coisas. E quando a gente volta para a palavra e reflete sobre a palavra, ela então traz luz. Ela traz esclarecimento, ela traz vida, ela restaura, né, o propósito de Deus para todos nós, que quer que nós sejamos segundo a imagem do segundo Adão. Deus, ele não chamou ninguém digno, não. Ninguém é digno do Evangelho. Mas ele exige que a partir de um momento que nós assumimos um compromisso com ele, que vivamos de forma digna do Evangelho. De forma digna do Evangelho. E aqui está o modo. Se for lá em Efésios 5, aquele que roubava não roube mais. Aquele que minta não minta mais. E aí tem tudo aqui. Então, a última característica da identidade cristã é ter a Bíblia como seu manual. É ter a Bíblia como a sua inspiração. Como da onde vem as diretrizes, a fonte do seu viver, do seu caminhar. Por algum tempo, os crentes também receberam um outro apelido: o povo do caminho. O povo do caminho. Isso aí nos remete a umas coisas muito interessantes. Alguém que é do caminho, ou ele é estrangeiro, ou ele está de viagem. Ou ele é um estrangeiro, ele não está na sua pátria, ou então ele está viajando. Ele está de passagem. E essa noção, esse conceito é muito importante quando se pensa em identidade. Você não é daqui. Você tem um modo de vida diferente. Eu lembro um testemunho de um pastor que foi trabalhar na Espanha, e ele falava: eu sou brasileiro,
As pessoas, não é nada. Eu sou brasileiro. Então samba então aí, samba eu quero ver, que o brasileiro samba. Então vamos jogar bola. O brasileiro tem fama de ser bom de bola. E o crente também ele tem algumas características. Essas características têm sido percebidas na sua vida quando você se fala um cristão? Deus vê você como aquela imagem que eles têm de um cristão? Ou a imagem já perdeu, né, as cores bíblicas, as cores que Deus pintou no início? Um cristão, então, ele tem identidade, ele é identificado. Por isso que existe a igreja visível e a igreja invisível. Né? E Deus, quando ele virá buscar a sua igreja invisível, que está espalhada em todo lugar. Que Deus nos ajude a refletir e fazer alguns ajustes em nossas vidas. De quando em quando é preciso fazer um ajuste. Eu e Joseli, nós passamos um aperto agora de fazer ajustes no carro, né? Revisão, né? Mas é necessário. É necessário fazer alguns ajustes na vida. Quem sabe hoje não é o dia de fazer ajustes na sua vida. Você quer ser mais usado por Deus? Você quer ser mais abençoado na obra de Deus? Então, hoje é a oportunidade, hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia oportuno. O dia de Deus se chama hoje. O dia de Deus se chama hoje. Vamos estar orando nesta manhã. E você conversa com Deus. Olha para dentro de você, confessa os seus pecados, reconhece os seus pecados, reconhece que Ele é capaz de te salvar, te ajudar. E busca desenvolver essas características. Ser uma nova criatura. Ter um novo modo de vida transformado e que é pautado pela Bíblia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esta manhã, por eu te pertencer, pelo Senhor ter me salvado, por o Senhor ter salvado a cada um de nós, por esta programação, pela vida do pastor Saulo, da demais diretoria, da Jane, todos que participam desta comunidade, deste povo que foi comprado por bom preço. Amém. Que possamos glorificar o Senhor em nossos corpos, os quais pertencem ao Senhor, com uma vida íntegra, uma vida honesta, de bom testemunho, uma vida de quebrantamento. Ajuda-nos, ó Pai, a nos assemelharmos à imagem do Teu Filho Jesus. A semelhança dele queremos ser, Pai. E que possamos, ao abrir a Bíblia, sermos desafiados, sermos confrontados com a Tua verdade, com o Teu padrão, com a régua, com o prumo do Senhor. E que possamos, ó Pai, fazer as reflexões, os ajustes, para que possamos Te agradar, para que possamos viver uma vida saudável, uma vida autêntica, uma vida equilibrada, Senhor. Tira de nós o pecado, limpa o nosso coração, modifica, santifica cada um de nós, torna, ó Pai, os nossos dias como os de antes do primeiro amor, quando tínhamos aquela empolgação, aquela alegria, aquela vontade de servir e zelávamos pela Tua palavra, zelávamos, ó Pai, por um testemunho, por um proceder santo. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio de nós. No meio dos anos, a notifica e tem misericórdia de cada um de nós. Obrigado pela Tua igreja aqui representada. Obrigado, ó Deus, por cada um de nós. Obrigado por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado por ter ouvido essa mensagem. Me ajuda a colocar em prática agora, Pai. Eu não tenho capacidade humana, mas o Teu Espírito Santo, Ele é a condição necessária para que eu possa praticar. Que o Senhor venha infundir mais e mais do Teu Espírito sobre nós. Possamos andar cheios do Teu Espírito Santo, para não cumprir as vontades da carne, mas que possamos buscar as coisas de cima, onde está a nossa pátria, onde está o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Seja louvado. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Faça cair sobre nós um profundo quebrantamento, uma profunda tristeza, segundo Deus, para que em seguida possa também haver uma alegria, segundo Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chega de tropeços, quero direção, quero Tua palavra, seja sim ou não.
não para o mundo, sim para o teu reino. Quero a atitude que define um cristão. Abre meus olhos